Conosco ao vivo é o economista, consultor econômico, considerado um dos maiores conhecedores da situação fiscal e das contas públicas do país, o economista Raul Veloso. Doutor Raul Veloso, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia. E só vê que mais uma vez a sua área aqui no foco das discussões, não é? Queria pedir para que o senhor responda a uma questão que acho que é a fundamental, mas também a mais simples. O Brasil hoje tem condição de ampliar a proteção social e criar um benefício maior para a população vulnerável? Se sim, como? Olha, especialmente em termos emergenciais, ele tem sim, numa emergência, que nem numa guerra, não existe limite para o que o setor público pode fazer, desde que seja realmente para ajudar os vulneráveis, os mais vulneráveis. Ele tem sim como fazer. E eu vou lhe dizer a maneira que isso vai ser feito agora, e é como tem de fazer, sem nenhum problema. Sabe como? Você não vai acreditar, vai cair para trás. Emitindo moeda, simplesmente isso. O governo emite moeda e ninguém nem percebe. Professor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente estava conversando aqui desde o início do programa aqui, né, às 8 horas, conversando sobre esse assunto, digamos assim, enfim, é o tema do dia, da semana, do mês, né, é uma crise que se estabelece em razão dessa discussão toda aí, das demissões também no Ministério da Economia. E aí a gente estava conversando aqui sobre uma coisa muito curiosa, essa discussão toda em torno do pagamento de um valor maior, né, de programas sociais, quer dizer, a Bolsa Família acrescida de um auxílio emergencial que seria pago durante o ano de 2022, mas assim, é uma grita que a gente não ouviu com relação a questões de furar o teto, respeito ao teto de gastos, nem muito menos equilíbrio fiscal, quando o mercado exigia pagamento à vista daqueles 90 bilhões de reais de precatório. Aí eu queria entender isso. Por que é que o mercado se preocupa tanto com o teto de gastos, quando é para pagar, para fazer transferência de renda para a população pobre, e quando diz respeito aos seus próprios interesses, fica todo mundo caladinho, ninguém reclama de teto de gastos? É porque, no fundo, Cláudio, o que está em jogo, e você muito bem salientou isso, eu ouvi um pedaço da sua conversa antes. A verdade é essa, o que está em jogo é quem se beneficia do quê, onde que a política está levando, os interesses que estão por trás. E, nesse sentido, a chiação é porque os desvalidos, como vocês citaram, eles não têm uma corrente de defesa muito forte, nem visível. Por incrível que pareça, aquela coisa lá de Fortaleza, de se ver as pessoas atacando um caminhão de lixo para pegar resto de comida, é tão forte, tão dramática, mas parece não mobilizar o mercado financeiro. Ele se mobiliza quando o dinheiro para ser gasto vai em outra direção, não importa qual seja. Eu acho que o que está em jogo hoje é isso. E eu vou afirmar aqui categoricamente, eu que vamos dizer assim, me afirmei profissionalmente como defensor de equilíbrio fiscal. O que está em jogo é emitir moeda, pagar os mais vulneráveis um auxílio que, a meu ver, devia ser maior do que R$400. Não há nenhum problema, não tem inflação, não tem nada que seja resultado disso. A inflação decorre da subida do câmbio, que quem provoca é a fuga de capitais. E onde é que essa fuga de capitais ocorre? É na praça pública ou é no mercado financeiro? Então, você tem de agir entendendo o que causa o quê. E neste momento, nós temos de pagar os R$400 no mínimo, sem chiar, emitindo moeda, sabendo o seguinte, que a não ser pelas repercussões absurdas e erradas
que vários segmentos da sociedade provocam, isto não tem nada a ver com causar inflação. Inflação é outro bicho, professor, não é por causa do dinheiro. Professor Raul Veloso, ao Sim. tomar essa iniciativa que o senhor está sugerindo, o governo não, de alguma forma, fere o teto de gastos, essa emissão? Como é que funcionaria essa emissão de moeda, hein, como o senhor está sugerindo? Eu vou lhe dizer como é. Primeiro, o teto de gastos nasceu morto, meu caro. Só quem não enxergou isso lá atrás, quando ele foi criado, que hoje se espanta e o teto agora vai ser rompido. Um teto que diz que todo o gasto obrigatório pode crescer à vontade e o discricionário, que são os investimentos que já eram bem pequenos, tem de se ajustar. Ora, uma hora o investimento zera, ele já zerou, o teto já morreu. A maneira de executar, que é o que você perguntou, é muito simples. O Tesouro Nacional emite um título, combina com o mercado financeiro e o Banco Central, que vai colocar esse título faz de conta no mercado financeiro. O mercado financeiro repassa esse título para o Banco Central emite moeda, entrega o dinheiro para o mercado financeiro repassa para o Tesouro e acabou, ninguém sabe, ninguém viu. Isso se chamam operações que passaram a ser adotadas e tem de ser em crises. E não tem nenhum tipo de problema, porque não se cobra juros extorsivos nessas operações. Mas o dinheiro, professor, o dinheiro não precisa ter lastro? Que lastro, cara? O lastro se chama perenidade do setor público. É esse que é o lastro. O setor público não acaba. Ele emite moeda, capta dinheiro via títulos e lá na frente, quando for necessário, ele de novo emite moeda, emite títulos, porque o setor público ele não acaba, a não ser em casos extremos, tipo a Alemanha na guerra, Venezuela talvez hoje, não tem problema. A capacidade de endividamento, seja via moeda, seja via título, é muito maior do que as pessoas imaginam. Nós vendemos essa história de que a dívida não pode crescer porque a gente não quer que o governo que está se beneficiando se beneficie. É tão simples quanto isso. É uma questão política e não econômica. E todo mundo embarca nessa, se engana, e a gente fica assistindo a os discursos que têm saído nos últimos dias na mídia, a meu ver, são completamente fora de propósito. Eu vi o Cláudio Humberto falar um pouco sobre isso no início e fiquei feliz, porque eu pensei que eu já ia brigar com vocês na largada e vi que pelo menos o Cláudio está do meu lado. Ô, professor Raul Veloso, deixa eu lhe perguntar mais uma coisa ainda sobre emissão de moeda. Estou voltando aqui, me vendo lá nos anos 90, inflação disparadíssima. E o que se dizia na época é: quanto mais o governo emite moeda, mais ele alimenta a inflação. É claro que o quadro de hoje de inflação não se compara ao que a gente já teve, mas a inflação é uma preocupação. Por que, na opinião do senhor, nesse momento, emitir moeda não traria inflação? Deixa eu lhe dizer, desde 2002, eu levantei isso há 2 dias, a economia brasileira, olha só, 19 anos seguidos, 2002 a 2021. A economia brasileira está crescendo, em média, sabe a quanto? 0,2% ao ano. Sendo que nos últimos 8 anos, a média é 0. Você acha que uma economia que cresce a 0,2% em média durante os últimos 19 anos, ela, se emitir moeda e jogar dinheiro para esse povo pobre aí comer, vai causar pressão inflacionária? Pelo amor de Deus, pressão inflacionária decorrente de emissão de moeda ocorre quando a economia está aquecida. Se ela não está aquecida, o que causa inflação é o temor infundado que faz o dólar escapulir daqui e subir a taxa de câmbio. São coisas desse tipo, ou expectativas que se formam e lá atrás se formavam
Eu estava no governo, atuando naquela época, vivi aquela época. Essas expectativas são de que a inflação virá. Aí sabe o que acontece? Ela vem. Se todo mundo acha que ela vem, todo mundo reajusta os preços nos quais a pessoa tem algum tipo de comando. E quando você olhar, sai o câmbio, choque de petróleo, o câmbio dispara, as expectativas são desse tipo. Aí você vê, o que o Banco Central faz? Acho que a pergunta que a gente tem de fazer é, o que o Banco Central, que é o órgão encarregado de combater a inflação, faz? Sabe o que ele faz? Sobe a taxa de juros. Sabe o que a subida da taxa de juros causa? Mais desaquecimento da economia. Quer dizer, você tem uma economia super desaquecida, com capacidade ociosa em todos os cantos, aí não pode jogar poder de compra nessa economia, porque vai causar inflação. Gente, a gente tem de fazer o jogo da verdade. O jogo da verdade é o seguinte, que não se queira o Bolsonaro é compreensível, e cada um tem o direito de dizer que ele não deve ser reeleito. Agora, você chegar e dizer que não pode pagar o auxílio emergencial com emissão de moeda, esquece essa história de teto, que é a maior besteira da história, que não pode fazer isso, porque a inflação vai vir, a gente tem de abrir o jogo e dizer o seguinte, eu não quero alimentar os pobres, não quero emitir moeda para isso, porque se bobear, o Bolsonaro é reeleito. É como o Lula disse, perguntaram a ele, mas e aí, você daria quanto para os pobres? Ele diz, R$600, não é 400. E o Bolsonaro vai ser eleito. Aí ele virou e disse, isso é problema dele. Ele gastou porque ele achou que devia gastar, não sei qual é a razão, é problema dele, ele que parta para a batalha política, como quem diz assim, ele que vem aqui para a eleição e ganhe de mim. Entendeu? Como é que está tudo mal conduzido? Exatamente. E, professor, exatamente essa, você me tirou a pergunta, né? Que eu ia exatamente pedir a sua opinião sobre essa declaração do ex-presidente, que não vi nenhuma crítica a ele, né, em relação a isso. Mas ele parece ter mesmo essa noção que o senhor expõe aqui com tanto brilho, né, a noção do papel do Estado num momento como esse, né? Tanto assim que foi ele quem turbinou, afinal de contas, deu um relevo maior a esses programas sociais tipo Bolsa Família, né? O senhor acha que, assim, grosso modo, qual seria o valor que o Estado brasileiro poderia fixar para o pagamento para realizar essa transferência de renda? Eu saí na rua aqui em Brasília, anteontem, e perguntando às pessoas que eu encontrava, que eu calculava que eram pessoas que têm dificuldade. Antes eu passei no supermercado, vi quanto é que era a tal da cesta básica. Aí parei as pessoas, disse, deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque eu vou ser ouvido, etc. Quanto você gasta nas coisas básicas? E o quanto você ganha no seu trabalho, para onde você está indo, etc. Quando eu olhei, não fecha a conta. De jeito nenhum, mesmo para uma pessoa que trabalhe, falta dinheiro. Faltar dinheiro, há 1 ano, quando lançaram o auxílio emergencial, eu abri o bocão e está em diversos lugares aí na mídia, dizendo o seguinte, sabe quanto que deve dar? R$1.000. É isso que tem de dar para essas pessoas. Acabou a emergência, você revê, mas nós estamos ainda no meio da emergência. Ou vocês acham que não? Nós estamos ainda e vamos ter vários meses em que as pessoas não vão poder voltar à vida normal. Agora, essa briga toda por causa de R$400, cá para nós, é um absurdo. Isto aí não consegue pagar minimamente uma pessoa que não consegue sair para trabalhar absolutamente nada das despesas básicas. Ele tem que comprar osso e tirar a raspa de carne do osso para sobreviver. E isso é muito dramático. Nós temos de largar essa briga política de lado na hora que eu tenho de tomar essa decisão. Vejam o que os americanos estão fazendo, eles estão lá na frente, eles estão gastando, e veja se o Biden fala como ele vai financiar os trilhões de dólares
dos vários programas que ele está fazendo. Tem gente recebendo $1.000. Basta ir em algum lugar e comprovar que está sem trabalho. De onde vocês acham que ele está tirando esse dinheiro? Ele está aumentando imposto? Óbvio que não, ele está emitindo moeda. Os americanos têm uma limitação que é o tamanho da dívida que eles podem fazer. Desde que a emissão de moeda implique, em última instância, um aumento de dívida abaixo desse limite, ele pode fazer. Aqui inventaram esse teto do lado do gasto. Aí você impede que gaste com despesa emergencial cá para nós. Aí eles ficam fazendo esse malabarismo dentro do Ministério da Fazenda. A equipe de terceiro escalão, o Cláudio se lembra, eu trabalhei ainda até o governo Collor, eu era do terceiro escalão. Imagina se eu ia sair do governo porque eu fiquei descontente com as ações do ministro, fosse ele quem fosse. Aqui está tudo investido, se unem os funcionários públicos do terceiro escalão com o mercado financeiro a dizer que se o teto cai, eu saio. Está brincando, né? Isso é uma grande brincadeira que nós estamos assistindo sem fundamento. Professor Raul Veloso, falando ao vivo aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tenho certeza, professor, que o senhor fez todos os nossos ouvintes pensarem, viu? Muito bom ouvi-lo aqui nessa conversa com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, professor Raul Veloso, que é consultor econômico, economista e que de fato, professor, o senhor sempre falou muito conosco sobre contas públicas, não é? Por isso que essa sua posição hoje, eu acho que até surpreende, porque o senhor vai na contramão daqueles que colocam o equilíbrio fiscal ali acima de qualquer outro tipo de interesse, né? Abrir os olhos, e todos nós temos de abrir. Os principais macroeconomistas americanos, há um ano, que foram a uma reunião, tinha sido ministro da Fazenda, o outro presidente do Banco Central, eles disseram, gente, meia culpa, eu passei a vida inteira defendendo o controle da dívida, e não faz sentido mais fazer isso. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. O senhor lançou luz aqui sobre essa questão e de forma brilhante, como sempre. Muito obrigado, viu? E até uma próxima oportunidade.